Você aí já parou para pensar que talvez a criminalidade não seja apenas um problema do indivíduo, ou seja, da própria pessoa que cometeu o crime? Pois é, talvez ele seja um sintoma da própria sociedade. Para eu te explicar melhor onde é que eu quero chegar, eu vou usar uma analogia, porque a gente aqui vai chegar em algum lugar, tá? E eu acho que você aí, jovem, vai conseguir chegar comigo lá. Então, preste atenção. Pensa no corpo humano. Quando acontece um sintoma no corpo, uma dor, uma inflamação ou até mesmo uma doença, muitas vezes aquilo não é exatamente o problema em si. Aquilo ali é um sinal. É o seu organismo mostrando que existe algum tipo de desequilíbrio acontecendo aí dentro. O sintoma, ele não surge do nada. Ele aparece porque algumas coisas no seu sistema, ou alguma coisa, né, não está funcionando como deveria. Algumas correntes simbólicas chegam até a associar certos órgãos a determinados estados emocionais. Por exemplo, o pulmão muitas vezes é associado à tristeza, à dificuldade de respirar emocionalmente o mundo ao nosso redor. É claro, né, que a medicina moderna explica doenças de forma muito mais complexa. Mas existem fatores genéticos, ambientais, inflamatórios. Não é simplesmente uma emoção que cria doença. Mas a analogia continua interessante, olha só. Porque o corpo funciona assim. Quando alguma coisa não está equilibrada, ele manifesta sintomas. Agora a gente vai ampliar um pouquinho essa ideia. Se o corpo manifesta sintomas quando existe algum desequilíbrio interno, será que a sociedade também não poderia manifestar sintomas quando algo dentro dela não está funcionando bem? O sociólogo Emily Dunkingham dizia que o crime não surge simplesmente porque existem pessoas más. Ele surge quando existe algum tipo de desorganização dentro da própria sociedade. Quando as regras sociais vão se enfraquecendo, quando as estruturas deixam de oferecer caminhos reais para as pessoas, Dunkingham chamou isso de anomia, que é uma espécie de desequilíbrio emocional. Depois dele, o sociólogo Robert Merton aprofundou um pouquinho mais essa ideia. Ele explicou que muitas vezes a sociedade ensina que todo mundo deve ter e alcançar sucesso, dinheiro e reconhecimento. Mas na prática, ela não oferece as mesmas oportunidades para todo mundo. E quando existe esse descompasso entre aquilo que é prometido e aquilo que realmente é possível, algumas pessoas acabam buscando caminhos ilegais para chegar até lá. Ou seja, a criminalidade muitas vezes pode ser entendida como um sintoma de tensões sociais muito mais profundas. Mas existe aí uma reflexão bem interessante. O filósofo Michel Foucault chamou atenção para algo curioso. A própria sociedade também decide o que é o crime. As regras não são neutras. Elas surgem dentro de relações de poder. O que hoje é considerado crime, em um outro momento da história, pode ser que não seja. E vice-versa. Então, talvez o crime não revele apenas quem são os criminosos. Talvez ele revele também como a própria sociedade está organizada. E agora a gente vai ampliar ainda mais um pouquinho essa reflexão. Coloca isso aí, jovem, numa escala maior. Se o sintoma manifesta, se o corpo, perdão, manifesta sintomas e a sociedade também pode manifestar sintomas, talvez o mundo inteiro também manifeste. Guerras, conflitos, desigualdades sociais, crises humanitárias. Tudo isso pode ser entendido como sinais de desequilíbrio dentro do organismo social global. Isso não significa que a responsabilidade individual desaparece. Cada pessoa continua responsável pelas suas próprias escolhas. Mas talvez seja simplista demais a gente imaginar que os problemas estão apenas nas pessoas individualmente. Às vezes o que a gente está vendo são sintomas de coisas muito maiores. Então talvez a pergunta mais importante não seja apenas por que algumas pessoas cometem crimes? Talvez a pergunta mais profunda, jovem, seja: que tipo de sociedade nós estamos construindo para que isso tudo esteja acontecendo? Pensa nisso.